Hoje nós teremos o prazer e o privilégio de ouvirmos a Kátia Preckmann falar sobre mães presidiárias. É um assunto polêmico, espinhoso, delicado, mas essencial para nós discutirmos, que eu acho que, pelas representatividades que eu vi aqui, contando com estudantes, representatividades, coletivos, autoridades, eu acho que nós podemos fazer uma construção e podemos agir em prol dessas mulheres. Durante a palestra, ela será gravada, depois a OAB disponibiliza no YouTube e eu vou passar para vocês. Acabou a palestra, nós fechamos a gravação e daí fica aberto a discussão. Eu passo o microfone para quem quiser falar, se manifestar, para que a gente possa construir situações melhores, não só para as mães presidiárias, mas também pensando nas crianças, também pensando numa forma de nós podermos lidar melhor com essa situação, podemos, de uma certa forma, trazer um alívio para essas mães presidiárias. Meu nome é Fábia, mas todo mundo me chama de Fabi, eu sou presidente da comissão. E antes de passar para a nossa palestrante, eu gostaria de chamar a Regiane, que está representando São Paulo, que é secretária da Comissão Permanente da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Então, por favor, uma salva de palmas. Obrigada. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui, minha primeira vez na OAB de Campinas presencialmente. Com a Fabi, a gente já tem um contato há alguns anos, pela Coordenadoria Regional da Mulher, e eu tenho a honra de dizer que é muito gostoso, mesmo numa época de pandemia, a gente ter feito tantas amizades bacanas que a gente vai levar para a vida, me segura, tá? Então, hoje eu estou aqui representando a Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo. O que vocês precisarem, pode passar meu contato, me coloco à disposição de todas vocês, para o que for necessário. É um prazer participar de um evento também, que é como nós estamos falando anteriormente. Mulheres, somos mulheres, independente do que aconteceu na nossa vida ou não, todas temos os nossos históricos e todas merecem ser respeitadas. Então, parabéns pela essa iniciativa e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Agradeço o acolhimento aqui da OAB de Campinas. Muito obrigada, viu? Bom dia. Antes de passar para a minha VP, Silvia Melges, eu gostaria de agradecer a presença de todos, de todas, e principalmente o trabalho e a presença da minha comissão. E eu gostaria de pedir para que vocês levantassem, pessoal da minha comissão, para que as pessoas soubessem quem são vocês. Então, eu tenho aqui a Silvia, que é minha VP, a Ana, que é a primeira secretária da comissão, por favor, se você puder virar para eles. A Lohane, que é da comissão, a Aline, que é da comissão, e a Fabiana, que é da comissão. Por que eu apresento a todos em todos os eventos que nós estamos? Porque a comissão é um trabalho de equipe. Não é um trabalho só da presidência, só da vice-presidência ou da diretoria da comissão. É um trabalho de equipe. Todos aqueles que quiserem ingressar, por favor, entrem em contato, independente de serem advogados, advogadas, de serem estudantes ou de serem coletivos, porque nós sempre estamos abertos para fazer uma construção. Então, agradeço imensamente, peço uma salva de palmas para o pessoal da minha comissão. Obrigada. Gostaria de agradecer também as colaboradoras da OAB Campinas, aqui falando sobre a Andressa, sobre a Valéria, que estão lá ao fundo, que colaboram em todos os eventos nossos que nós preparamos. Agradeço também a presença da Regiane, representando a Comissão da Mulher Advogada de São Paulo. Agradeço a Lu, que está representando Tatuapé. Agradeço a presença da Thaís,
que é presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB Campinas. Agradeço a presença do doutor Marcos, que é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Campinas. Agradeço a presença da minha amiga, que é líder, que também é uma das representantes da Mulheres do Brasil Núcleo Regional Campinas e também é conselheira da Municipal de Campinas. Agradeço também a presença da esposa do vereador Marcelo da Farmácia, assim como a sua assessora. Agradeço a presença dos estudantes, agradeço a presença de outras representatividades, as quais eu não citei porque ainda não tive contato, mas será aberto para todos vocês se manifestarem. Muito obrigada e vou passar para a minha VP para que ela fale um pouquinho com vocês. Muito obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. É com muita alegria que nós recebemos todas essas autoridades, pessoas maravilhosas, mulheres maravilhosas, homens maravilhosos que se unem nessa luta por uma sociedade mais sadia. Agradecemos a presença da Kátia aqui, que sempre nos honra com o seu conhecimento, e ela sempre vem com essa simpatia, sempre vem com esse sorriso no rosto, e agradeço a Fabi por todo o belíssimo trabalho que ela tem feito à frente da comissão, agradeço a nossa representante da OAB São Paulo, presidente da comissão Thaís, e todos os membros que fazem parte da rede ou aqueles que se unem a nós em prol de uma sociedade melhor. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Eu vou chamar para breves considerações dois representantes de comissão, que são presidente e vice, para vocês entenderem que a comissão é uma casa da advocacia, da cidadania, são várias comissões temáticas, mas nós trabalhamos em equipe entre as comissões, porque os assuntos estão sempre interligados. Então, por favor, Thaís. Bom dia a todos e a todas, serei breve. Eu represento aqui, estou como a presidente da Comissão de Justiça Restaurativa, e para quem não conhece a Justiça Restaurativa, ela é além de trazer essa visão diferente da punição para construção, para algo que seja construído mesmo para aquela pessoa, para aquele grupo, para aquelas pessoas. E é importante a gente falar da comunicação que existe entre as comissões realmente, porque essa temática tem relação, tem importância. O nosso papel também é de inclusão, também é de divulgação da cultura da paz. E então eu penso que tem muita relevância estarmos aqui hoje e depois ter esse momento de discussão entre todos. Muito obrigada e eu aguardo a palestra, que tenho certeza que será sensacional. Obrigada, viu? Por favor, doutor Marcos, que é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Campinas. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a Fabi pelo convite e parabenizar por esse evento. O palestrante eu já conheço, tenho certeza que vocês vão aproveitar e muito esse momento. E essa participação das diversas comissões em momentos como esse, eu acho fundamental. Eu sou vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, presidida pelo Dr. Cláudio Ferrari, mas eu presidi até o ano passado, final do ano passado, o Conselho Municipal de Segurança Pública, do qual eu sou fundador, e também presido até segunda-feira o Conselho Taquaral, também há mais de 25 anos, fundado também por mim. Quem vai assumir lá é o doutor André Amin, agora como presidente. E essas questões, elas estão entrelaçadas e precisa realmente a gente fazer um debate em alto nível para que a gente possa buscar soluções que nós precisamos enquanto sociedade. Eu fiz uma visita ao complexo penitenciário
enquanto presidente do Conselho Municipal, tempos atrás, para conhecer a realidade lá dentro. E nós visitamos uma unidade semiaberta e uma fechada. É importante a sociedade saber o que tem lá dentro, porque aqueles muros são um anteparo para que a sociedade possa conhecer essa realidade. O ruim de tudo isso é quando a gente vai lá dentro, que a gente constata uma série de situações e a gente traz a debate com a sociedade, mas não acontece nada, não é? E isso precisa mudar. Isso precisa mudar, porque muitas das situações que nós vemos hoje aqui, externa, aqui fora, é reflexo do que a gente vê lá dentro. Então, a gente precisa realmente fazer esse debate, entender toda essa situação e buscar caminhos, né? Nós somos um país com a população que nós temos, um país continental, um país que requer mais do que nunca esse envolvimento de instituições como a OAB, de uma forma muito incisiva, para que a gente possa colher os resultados que a gente quer. Mas nós não fazemos nada sem essa participação. Sempre digo o seguinte, quando você se reúne para discutir temas importantes, se não tiver essa presença, essa adesão consciente, não adianta. O poder público, eu sempre digo que tem duas sensibilidades grandes. Uma para perceber uma sociedade que não se organiza, que ele não precisa dar resposta, porque não tem consequência nenhuma, mas ele também é sensível a uma sociedade que se organiza e que ele tem que dar respostas, porque senão tem consequência. É essa sociedade que a gente quer. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Kátia Preckmann, que é a palestrante. A Kátia é perita psicóloga, é psicóloga especializada em assuntos referentes a violências domésticas e abusos sexuais de crianças, e também é membro colaborador da comissão. Então, hoje nós teremos o grande privilégio de ouvir essa gigante, e vocês vão entender por que gigante quando acabar a palestra. Com vocês, Kátia Preckmann, Mães Presidiárias. Bom dia a todos, agradeço mais uma vez o convite e é uma alegria sempre estar aqui na OAB, eu gosto demais do pessoal, Campinas sempre me acolheu, eu sou filha da PUC, então eu fico muito à vontade de estar aqui. O tema, confesso que foi um desafio, porque é a primeira vez que eu sou convidada a falar sobre ele e me trouxe lembranças, né, do tempo de faculdade. Então, eu me lembro que, enquanto filha da PUC, eu tinha uma matéria que era psicologia forense. E essa matéria, quem ministrava era a professora Maria de Fátima Franco, a Fatiminha, a querida Fatiminha. E aí, certa vez, a Fatiminha, com os seus alunos, os estudantes, ela diz, olha, nós temos duas opções. Nós vamos fazer visita em uma delegacia, no caso, na época, era delegacia participativa, 5º DP, e também numa penitenciária, para vocês conhecerem um pouquinho dessa realidade, porque vocês vão ter que fazer um estágio. E aí, gente, que coisa maluca que foi aquilo, né? É uma área que eu sempre me interessei, e eu lembro, vem muito de encontro com a fala do doutor. Quando eu lá estava na penitenciária, eu senti o que era ter a liberdade cerceada. Então, conforme nós fomos entrando, ainda que com a professora e com os meus colegas, você já percebe que o clima fica tenso. Então, se estava todo mundo dando risada, interagindo, isso muda. E eu fiz parte disso. Então, conforme eu fui entrando e aqueles portões foram fechando, eu me senti presa.
E aí eu ia entrando e entrando mais um pouquinho, não tem fim, né? E a gente vai indo e vai indo. E aí tem um cheiro, lugares, é isso, né? Eles têm cheiros, têm uma iluminação própria. E eu lembro que por muito tempo aquele cheiro ele ficou muito forte para mim, né? Aquela falta de iluminação, aquelas paredes, aquelas condições. E aí quando eu recebo a sugestão desse tema, eu volto lá e eu revivo tudo aquilo. Porque quando eu me senti presa, eu logo disse para a professora que eu não teria condições emocionais de estar ali. Eu gostaria de estar, mas eu não tinha condições. E aí eu optei por fazer o estágio no 5º DP, Polícia Participativa, e que eu tenho lembranças maravilhosas, doutor Fernando Trigueiros, com quem eu estagiei, com a assistente social, Fernanda, que era da época. E ali foi um divisor de águas na minha vida, porque a partir de então eu comecei a trabalhar sempre com essas questões referentes à violência. Saindo de Campinas um pouquinho e de tempo de estágio, já formada, estou eu lá na minha cidade, em Dayatuba. E aí fui trabalhar onde? No CRAS, num primeiro momento, num Centro de Referência da Assistência Social, lá do Jardim Oliveira Camargo, com questões de vulnerabilidade social, e lá eu não era uma questão clínica, mas eu recebia grupos de crianças. E aquelas crianças, os seus familiares, eles eram beneficiários do Bolsa Família. Esse era o pré-requisito. Hoje se chama CRAS Jovem, mas na época era pró-jovem. Então, o pré-requisito era ser uma família assistida pelo CRAS e que fosse beneficiária do Bolsa Família. E aquelas crianças tinham em torno de, os que estavam no pró-jovem eram os adolescentes, e as crianças, em média, tinha 8, 9, até 11 anos, participavam de oficinas, de passeios, de temas que a gente trabalhava com eles. E era muito desafiador naquela época, eu estou falando de 2009, ouvir meninas que já me questionavam sobre a primeira relação sexual. Algumas já tinham envolvimento com homens bem mais velhos, com conivência da família. Outras traziam como demanda a falta do brincar, e como aquele espaço do CRAS era importante, porque lá elas podiam ser crianças. Lá eu tinha criança porque a gente tinha a hora do lanchinho, que pedia se elas podiam levar um lanchinho por irmão que ficou em casa, ou para a mãe, porque elas não sabiam se elas iam se alimentar à noite. Ali, questões como evasão escolar era muito notório, assim como várias vezes eu fui ameaçada por esses agressores, que eles iam lá no CRAS para saber o que acontecia na sala daquela moça a portas fechadas. E a partir de então eu comecei a fazer num salão a portas abertas, para que eles pudessem ver. O que ela fala para essas crianças? Quando as mães tinham que ir nas reuniões à noite, no contraturno do trabalho, ou também no contraturno escolar, esses homens muitas vezes impediam essas mulheres de estar lá, e eles iam na reunião. E eu lembro claramente, eles sentavam nas primeiras fileiras, justamente para intimidar os técnicos, né? Debochavam, mas eu estava lá, firme e forte, com a minha equipe, que a gente não faz nada sozinho, né? E depois disso eu fui ser conselheira tutelar, já em 2011, novamente desafiador, porque trabalhar com violações nunca é fácil. E lá, novamente, essas demandas, né? Evasão escolar, abuso sexual, a negligência da família, omissões diversas, quando a rede falha, a gente se deparava com tudo isso. Kátia, o que isso tem a ver com mães presidiárias? Tudo. Porque a maioria dessas mães que estão lá, elas têm muito a ver com aquelas meninas que eu já atendi no CRAS e que provavelmente alguém de vocês em algum momento atendeu ou irá atender. É cômodo a gente ficar na bolha, com o nosso iPhone, com o Netflix, com o ar-condicionado ok, mas e ver apenas umas notícias aí quando passa no domingo à noite ou na internet, depois a gente sai e segue. Mas isso
é o que tem ali fora nos esperando, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, no mundo. Nós estamos o que agora? No Maio Laranja, né? E o Maio Laranja fala do quê? De abuso sexual, de enfrentamento ao abuso sexual, exploração sexual de crianças e adolescentes. Tem tudo a ver com isso daqui. Vamos lá, deixa eu passar para vocês, a gente vai falando um pouquinho, vai trazendo dados. Com 13 mil encarceradas, Brasil é o terceiro país com maior número de presas no mundo. Isso é estatística, a gente joga lá no Google e logo aparece. Já deve estar atualizado. Inclusive, esses números estão mudando o tempo todo. E aí, qual que é o perfil das nossas presas? 50% delas têm menos de 29 anos. A escolaridade delas é muito baixa, sendo que 45% têm o ensino fundamental incompleto e 15% o fundamental completo. E em relação à raça, predomínio da negra, totalizando 62% das presas. Eu foquei na evasão escolar, porque isso é um problema que a gente precisa falar. Então, lembra que eu comentei de CRAS, de conselho tutelar? E eu lembro lá na época do conselho tutelar, a demanda é muita que chega, e às vezes aquele relatório da escola, ele é até banalizado, ele fica ali, e as pessoas falam, tem coisa mais importante para a gente ver, Kátia, tem abuso, olha essa criança aqui toda queimada de cigarro, esse pai jogou a outra na parede. Só que me chamava muito a atenção aqueles inúmeros relatórios que eram distribuídos nas reuniões de colegiado sobre evasão escolar. E aí, quando você convocava aqueles pais, eles não apareciam. Onde estavam aqueles pais? Aí, nós tínhamos que encaminhar 3 notificações para aquela família. E aí, quando nós encaminhávamos, o motorista devolvia e dizia assim, não tem ninguém, não mora mais lá. Ah, esse endereço aqui que consta não está atualizado, é um terreno, viu? E não se localizava. E aquilo me incomodava muito, que eu falava, não. Olha o tanto de relatório que eu tenho, e como assim o endereço não está atualizado? Cadê? A rede está falhando, existe um buraco aí. E aí eu acessava a escola e falava, e a participação dessa família na escola? Não, Kátia, não vem ninguém nas reuniões. Quando a gente convoca, a mãe às vezes vem, mas ela trabalha, a menina não sabe quem é o pai, ou o menino não sabe. É uma avó, a avó vem às vezes, sempre tem alguém da família extensa que presta a assistência, mas que também não vai dar conta de abraçar tudo, porque muitas vezes não tem condições. E depois eu vou explicar para vocês condições básicas, eu estou dizendo, condições assim, financeiras para as conduções. Às vezes tudo é tão longe, né? Então eu preciso pegar um ônibus para ir no conselho tutelar, mais um ônibus para ir na escola. Eu não tenho, ou eu como, ou eu pago a condução, e aí eu preciso comer. E eu ficava muito incomodada com aquilo e eu resolvi, junto com o colegiado, que nós iríamos até a escola, o conselho vai à escola. E aí nós utilizávamos esse espaço das reuniões, e também nos CRAS, reuniões dos pais do Projovem. Voltei eu lá visitar o CRAS que um dia eu trabalhei, para levar informação e para saber o perfil. O que está acontecendo? Se essas meninas, esses meninos não estão na escola, aonde eles estão? E aí, a escola muito feliz com aquela ação, o CRAS também. E o que a gente descobria? Muitos meninos estavam já no tráfico, eles eram os olheiros, né? Porque quando a família não dá conta, a rua abraça. E as meninas, aí a gente via uma estatística horrorosa, que era o quê? Da gravidez precoce. Aquelas meninas crianças ainda, que era para elas estarem brincando de boneca, de qualquer outra coisa que elas quisessem, mas era criança gestando criança, e abandonada porque criança fez bebê com criança, ou com um homem mais velho que ele sabe que o que ele fez é estupro, então ele vai embora, ele abandona. E outros que aí nós descobríamos o quê? E que é tão atual, eu estou falando de 2009, 2011, e aí eu vejo matérias o tempo todo, onde falta tanto recurso que aquele homem, que ele sabe que o que ele faz é crime, mas ele quer a novinha,
porque ele se excita com aquilo. E aí ele tem um relacionamento, e ele engravida, e ele mantém financeiramente aquela família onde falta tudo. E o que tem a ver com mães presidiárias? Tem também, porque daí nós temos o quê? O nosso primeiro amor. Quem nunca se apaixonou, se envolveu, os olhos brilharam, e hoje a gente fala, nossa, meu Deus, né? Como assim? Ai, Kátia, eu não conhecia nada da vida, né? Essas meninas também. E aí, onde falta tudo, e elas veem ali naquele moço a possibilidade de um futuro, elas se entregam. Nós estamos falando aí de criança e adolescente que eles estão em desenvolvimento. Eles não têm maturidade. Quantos adultos que chegam lá que não têm maturidade ainda para eu atender? Imagina criança e adolescente, né? E eles se envolvem, eles acreditam. E quando vem a notícia do bebê, elas acham que o rapaz vai adorar. E aí o que ela ouve? As piores. O pior ela ouve. A família que coloca na rua, ainda existe isso. Você engravidou? Não, é mais uma boca para comer. Se vira. E elas vão viver em condições de rua. Aquele rapaz que ele só queria ter uma relação sem proteção, né? Mas ele não esperava que ela ia engravidar. E aí ele não dá conta nem dele, como é que ele vai dar conta dela e de uma família, gente? Não vai. Quantos ali nem trabalham? Eles também não terminaram, não concluíram os estudos. Eles moram com os pais, ou eles moram de favor, ou eles já estão lá no tráfico. E essas meninas acreditam e esperam e ficam desassistidas. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, ali a gente está falando 2017, hein? Olha quanto que já mudou. 74% das presas têm filhos, o que significa que na maioria dos casos de prisão, há crianças e adolescentes que são separados das suas mães. 74%, já naquela época que já mudou, é muito, né, gente? E aí, Kátia, e aí começa, né? Igual violência contra a mulher. Mas também que ela saia, né? Mas também se ela não estivesse lá no baile funk, como se abuso não acontecesse na igreja. Então, olha como é difícil. E aí, quando a gente fala de uma mãe presa, é muito pior, porque parece que a gente joga um paralelepípedo em cima dela. Ela é presa, ela não presta. Não. Vamos ver os motivos por que isso acontece também? Dessas mulheres, a maior parte está condenada por tráfico de drogas, incluindo internacional e associação para o tráfico. Em regra, são crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Muitas dessas meninas, dessas mulheres apaixonadas, lembram? Elas estão também com homens do tráfico. E aí eles usam até um termo, né, que a casa caiu. E quando a casa cai, cai para todos que estavam ali na casa. Cai para ela, cai para ele, e principalmente para os filhos, que ficam desassistidos, e que o doutor bem mencionou aqui no começo, e a gente tem que ter esse olhar, porque são as próximas gerações. O que os números revelam sobre mães e gestantes encarceradas? Entre o período de dezembro de 2018 e dezembro de 2019, 6.357 mulheres foram presas preventivamente no estado de São Paulo. Desse total, 3.168 são mães gestantes ou responsáveis por pessoas com deficiência. Então, antes dessas mulheres serem presas, elas faziam parte de uma dinâmica, de um contexto. Tem mulheres que estão lá, que eram elas que sustentavam as suas casas. Que elas entram lá gestantes, mas elas já têm outros filhos ou outro filho. Muitas não contam com aquela figura masculina. Muitas não sabem, elas me falavam na clínica, eu não sei nem quem é meu pai, Kátia. E a história vai se reproduzindo, né? Então, eu não sei quem é meu pai, eu não tenho nem mesmo o nome dele na certidão. A minha mãe, acho que foi tão sofrida a história que minha mãe omitiu e eu não sei a minha história. Então, olha a lacuna que tem no emocional dessa mulher já. Ela não sabe quem é esse pai. E aí ela teve algum convívio com algum homem ali da família
materna, de repente um avô, um conhecido, tem um tio querido, um padrinho, mas ninguém que de fato era o responsável por aquele núcleo. E aí nós temos, olha onde a gente vai entrar também, nas pessoas com deficiência, naqueles lares. Então ela sustentava muitas delas com faxina, aquela casa, então ela deixa para trás, ela ajudava a cuidar da pessoa com deficiência, ela levava dinheiro para casa, dentro das possibilidades dela, ela era mãe, e aí ela sai daquele núcleo por motivo X. O que acontece aqui? Ficou desassistido. Aí nós vamos entrar um pouquinho na psicologia, é necessário, né? Falar de vínculo, vínculo afetivo maternal. Estabelecer a relação afetiva entre mamãe e bebê é fundamental. Isso porque garante a construção saudável do psiquismo da criança. Dessa forma, o bebê pode desenvolver a sua personalidade e comportamento social de forma saudável. Sendo assim, é importante para o bebê ter uma relação afetiva, contínua e segura com a sua mãe. Como resultado, a criança desenvolverá a própria autoestima enquanto conhece o mundo à sua volta. Porém, se o bebê é privado desse vínculo, pode desenvolver distúrbios que o acompanharão em seu crescimento. Indo lá para a nossa temática, onde existe culpa e vergonha pelo delito, vemos inviabilizado o estreitamento dos laços afetivos com os filhos. Em síntese, papel aceita tudo, a literatura é maravilhosa. Esse seria o nosso ideal. Aí eu já imagino aquelas mães que sonham, né, com o quartinho do bebê, que cor que vai ser, os nomes que estão em alta. Então, agora está em alta Noah. Então, né? O que significa esse nome, ou se é um nome bíblico, e aí vai, né? A gente viaja. Como é que eu vou decorar o quartinho? Se esse pai tá junto ou não tá? Vai ter chá de bebê, vai ter chá revelação. A gente faz tantos chás, né? Chá para revelar se é menino ou menina. Aí o chá, porque a gente precisa de fralda. Bolha. Lembra da bolha que eu falei? A maioria não é assim. A maioria, esse bebê vai nascer em condições X, não teve chá revelação, não teve chá bebê, nem o pré-natal aconteceu como deveria. Nós vamos ter, se a gente tiver aí um cenário pior ainda, nós vamos ter lá na frente violência obstétrica e por aí vai. São essas mães que muitas vezes entram lá, ainda grávidas, e elas entram com sonhos também, de como que vai ser, quem que será que vai ficar com o meu bebê? Será que eu vou ficar muito tempo aqui? Quem será que vem me visitar? Será que eu tenho advogado? Porque muitas são reincidentes, outras estão lá pela primeira vez, perdidas. Lembra eu lá, estudante, falando para vocês que eu me senti presa, que aquilo era assustador. Então, com certeza teve outras meninas que entraram lá e que aquilo foi assustador. Porque ser mãe não é papel fácil. A gente tem tantas dúvidas, o corpo muda, tantas inseguranças. Tendo apoio, tendo estrutura, já não é fácil. Imaginem vocês sem estrutura alguma. E aí eu achei tão interessante essa estatística. O relatório Maternidade Sem Prisão levantou um questionário aplicado pela Defensoria Pública do Estado durante visitas dos defensores públicos no Centro de Detenção Provisório Feminino de Franco da Rocha, o qual inclui um campo para que a própria mulher indique quem seriam as responsáveis por seus filhos e filhas enquanto ela se encontra presa. Os dados mostram que 54,2% das pessoas responsáveis pelas crianças durante a ausência da mãe são sujeitos femininos. Em sua maioria, avós maternas ou paternas, enquanto apenas 19,6% das mulheres indicaram que um sujeito masculino, como, por exemplo, o próprio pai da criança, seria o responsável por ela. Esses números corroboram a compreensão de que os cuidados com pessoas dependentes são socialmente atribuídos a mulheres. Isso me fez pensar, porque eu converso bastante com familiares, né, de quem está preso, e me chamou muita atenção, né, com o tema. Quando um homem está preso, geralmente no dia de visita, quem está lá na fila? E geralmente quem é essa mulher? A mãe. A mãe, a companheira.
E elas se esforçam tanto, gente. Existe todo um bastidor para isso acontecer. É o cigarro que elas precisam levar e elas não têm nem dinheiro para aquele cigarro. É o deslocamento até onde aquele preso está. Então, existe toda uma dinâmica, toda uma organização aqui de financeira, emocional, porque não é fácil. Eu ouço essas mães também lá na clínica falarem da humilhação que é o antes, mas a vontade de estar com o filho é maior. As companheiras que elas querem estar com os seus maridos, com os seus namorados, elas querem vê-los porque abruptamente eles foram presos. Ah, Kátia, mas mulher de malandro, sabia que ia ser preso, uma hora a casa cai. Não, a gente não está aqui para apontar e julgar, né? Vamos separar isso. E elas estão lá para visita. Aí, vamos vir para a nossa realidade. Uma mulher é presa. E qual é o cenário? Ah, ele é muito diferente. Muito. Essas filas imensas que a gente vê para visitar um homem, não acontece. Muitas delas não têm recurso financeiro algum. Lembra que eu mencionei? Então, elas estão lá dentro, no escuro, literalmente, sem saber o que vai acontecer da vida delas. Algumas mães ainda têm condições, conseguem visitar, os parceiros abandonam. Isso me fez lembrar também quando eu fiz estágio na clínica escola da PUC, depois no hospital, no Celso Pierro, quando as mulheres adoeciam com câncer, ou quando uma criança, o filho do casal adoecia, e ele precisava ficar internado, quem ficava? Aquela mãe. E aí, lá no mundo de Alice, na época, eu pensava assim, deve ser porque o pai alguém precisa trabalhar, né? Então ela fica, o pai trabalha, provê, coisa linda. Não, o pai foi embora. O pai abandonou, ele abandonou a esposa, ele abandonou a criança. E no sistema prisional não é diferente. Então, eles abandonam também vida que segue aqui fora. E imagina vocês se elas estão grávidas. Então, a mulher, quando ela está grávida, ela já fica tão insegura, vai mudar o corpo, será que eu engordei muito, engordei pouco, e as estrias, tanta coisa passa na cabeça, acho que eu estou feia, ele não vai me querer. Se for uma gravidez de risco, que ela precisa ficar lá, às vezes quase que a gestação toda, sendo assistida por uma equipe médica, sai praticamente de casa só para uma consulta, ela não tem nem relação sexual com o seu parceiro, aquilo afeta tanto o emocional. Então, imaginem vocês, essas mães que estão lá. E aí, as que estão já para ter o bebê, o que elas começam a pensar? Meu Deus, e para onde que vai, será, os bebês quando eles nascem? Não, acho que minha mãe cuida, né? Mas entre ela gestar e ter a criança e a avó tá cuidando, existe aqui, ó, um meio da história. E isso deixa elas muito inseguras. E aí eu coloco para vocês os principais, né, aspectos emocionais que envolvem essas mulheres: angústia, apreensão, solidão, abandono, porque não é fácil. É como se, eu não sei se alguém aqui já ficou hospitalizado por alguns dias, né? Eu já fiquei. E parece que a hora não passa, né? Que o médico passou ali, o enfermeiro passou, a medicação foi feita, deu tudo certo, você sabe que em algum momento você vai receber alta. E eu lembro que quando eu fiquei hospitalizada, também tinha o quê? As grades, né? Na janela. E você vê o mundo de uma forma diferente. Ali você ressignifica vários valores, né? Você se sente também um pouquinho presa. Você depende, você não sai ali de qualquer jeito, né? Do hospital. Me dei alta, arranquei o soro, fui embora. E eu lembro quando eu fiquei internada, de um lado era o UTI, eu estava num quarto X aqui, e eu vi a gradinha, e aquilo era tão sem graça. O quarto, geralmente do hospital, não tem muito atrativo, né, gente? Tem uma TV, alguma coisa, aquelas cores sóbrias, a única coisa que tinha cor era o lençol azul. E no presídio, como é? Tem muita cor? O ambiente é acolhedor para uma mãe e um bebê? Não, geralmente não, né? E aí vem a pergunta delas: aonde estão os meus filhos? Quem que essas mulheres têm, né? Elas têm a equipe lá do presídio,
uma rede de apoio, o trabalho intersetorial. Como eu disse, papel aceita tudo. Na prática, elas têm tudo isso? Quem é a rede de apoio de uma mulher que sofre violência? Quem é a rede de apoio de uma mulher que está presa? E de uma mulher que está presa gestante, ou uma mulher que está presa e teve o seu bebê e já deu o tempo de ficar com o bebê, porque a gente fala tanto, tem, acho que é Agosto Dourado, se eu não me engano, essa campanha, que a gente fala da importância do aleitamento materno e do vínculo mãe-bebê, e aí a enfermeira vem, ensina como é que se carrega o bebê, e a mãe olha para o bebê e ele se alimenta, e mesmo as que não amamentam nos seios, elas vão dar de mamar na mamadeira, enfim, vai ter o vínculo, olhando para o bebê. Isso acontece lá, gente, eu tenho tempo para tudo isso, é tudo tão corrido, né? É tão lotado, são tantas ali, e tanta coisa que a gente ouve, as meninas jovens, a mãezinha, elas usam muito esse termo, né? A mãezinha de primeira viagem, que está cheia de dúvida. E o que ela ouve lá dentro? O que disseram para ela? Fique tranquila, tá? Que nós vamos cuidar do seu bebê. Fique tranquila, vamos cuidar do meu bebê, vão cuidar quem? Aquelas, a maioria lá feminina, que eu falei para vocês, que as estatísticas apontam, as avós, as tias, uma babá, a vizinha que para complementar a renda fala, pode deixar que eu cuido? E aí a gente tem muito a questão do apontar. Assim como a gente aponta a mulher do malandro, da violência doméstica, Kátia, mas ela voltou, ela gosta de apanhar. Nós também rotulamos a mãe que foi presa. A gente esquece toda aquela história da menina e a gente joga uma pessoa na lona e nós vamos dizer o quê? Mãe criminosa. As práticas judiciais de aplicação do direito à prisão domiciliar menos garantem o pleno exercício da maternidade e o vínculo entre mãe e filho, e mais reforçam o punitivismo sobre a mulher em conflito com a lei, fundamentadas em diferentes critérios não objetivos. Tais critérios chegam a questionar a destituição do poder familiar da mulher, atribuindo-a sobre a condição de mãe criminosa e negligente. Isso é uma loucura, a gente precisa pensar enquanto sociedade nisso. Isso é aplicado ao homem dessa maneira como a gente faz, tão punitiva com mulheres? Eu acredito que não. O que vocês acham? Então, nós precisamos repensar isso. Eu atendo os filhos de algumas mulheres que estão presas. E olha que interessante que é a criança e o adolescente, né? Principalmente a criança. Lá na clínica tem na decoração, né? Eu tenho os livros, tem algumas coisas, e tem uma imagem que é uma mulher, um homem, eles estão brincando com uma criança, segurando ela. E tem várias imagens lá, e uma delas é essa. E quando eu recebo filhos de pais separados ou que estão em processo de separação, geralmente eu ouço das crianças que, apesar de tudo que elas viveram, gente, viram o pai bater na mãe, tiveram que se esconder, entrar na frente do casal quando estava brigando, quando o pai estava alcoolizado. As crianças dizem que gostariam de ter uma família igual aquela. Várias vezes. E apontaram para a imagem que elas viam lá na minha mesa. Se não tivéssemos a imagem, porque essas imagens são novas, quando eu não tinha, e através da parte lúdica, do desenho, as crianças desenhavam as suas famílias. E elas sempre estavam de mãozinha dada com alguém. E aquilo é tão representativo para mim, porque o que é o dar a mão, né? Se agora nós levantássemos aqui e todo mundo desse a mão, é um elo, né? Que a gente faz. Quando a gente abraça mais apertado, o que aquele abraço carrega? Pode contar comigo, eu estou com você. Que saudade que eu estava, traz afeto. Então, essas crianças desenhavam, e desenham para mim. E as crianças que visitam as suas mães também desenham. E aí elas desenham grades. E aí elas não usam tantas cores nos seus desenhos. Ou elas dividem a folha sem que eu peça, no dia da visita e quando eu brincava com a minha mãe.
é nítido, a questão que mais aparece é a liberdade, é o ir e vir. Então, algumas desenhavam a mãe, por exemplo, no parquinho. A outra desenhou uma banquinha com vários pontinhos verdes. E aí eu perguntei, o que são esses pontinhos verdes? É a verdura que a minha mãe vende. Então, era uma banquinha. E ela ficava lá com a mãe, nessa banquinha. E foi passado de geração, porque a avó vendia, a mãe vende, e ela estava ali também. E do outro lado, estava ela e a mãe, e ela desenhou a mãe grávida, e uma grade. E aí ela reproduz a fala que ela ouve. Aí ela diz assim, fala tia Kátia, né? Tia Kátia, eu não sei quanto tempo minha mãe vai ficar lá, acho que até meu irmãozinho nascer. Daí ele vem, a gente cuida, quando ele crescer ele vai vender as verduras lá comigo, até minha mãe sair. Olha a cronologia de tempo, então tem um irmão que ainda vai nascer, daí ele vem, ela cuida, aí ele vai vender verdura até a mãe sair. Existiu uma fala aqui, ó, de tempo. Quanto tempo essa mãe vai ficar lá? E aí tem também outras que vão dizer, antigamente tinha isso, né? Quando o marido aprontava alguma e ia embora, o que essas vós, eles falavam? Ah, o pai está trabalhando lá num outro estado. Mas não voltava nunca, né, gente? Ah, então, aí se era um adolescente mais afrontoso, ele falava assim, ai, Kátia, meu pai saiu para comprar cigarro, não voltou até hoje. E aí, lembram, quem vai cuidar do meu filho? Quem está aqui fora vai dizer alguma coisa para aquela criança, porque aquela mãe não voltou. E o que é dito e como é dito? Vão dizer, a sua mãe foi trabalhar, ela está trabalhando longe agora, mas de vez em quando ela vem ver a gente. Aí, de vez em quando, não chega, e a criança vai cobrando, e o tempo vai passando. E aí nós temos prejuízo dos vínculos que eu mencionei para vocês. E isso vai aparecer em algum contexto. E como a criança, depois da família, o primeiro meio dela social, geralmente é a escola, vai aparecer na escola, nas relações que ela vai ter lá na escola. Então, aquela criança que antes tão feliz, participativa, dependendo do que ela ouviu lá, que acontece com essa mãe, ou de saudade daquela mãe, quebra brusca de vínculo, ela tem queda do desempenho escolar, ela tem dificuldade de socialização. Se a prisão dessa mãe, porque tem casos em que pai e mãe foram presos, cada um foi para um lado, e a polícia chegou em casa, e aquela criança tem pavor quando ela vê uma viatura, porque foi traumático. O que nós vamos ter? Uma criança que tem pesadelo, que ela regrediu no desenvolvimento. Olha quanta coisa envolve. Olha o bastidor daquela mãe que está presa. Então tem muita coisa para a gente se preocupar quando nós olhamos aquele cenário e que a gente está falando de mães, a gente tem que olhar além. Quem era? Ah, eu estou vendo uma mulher de 29, até os 29 anos, a maioria que nós lemos ali. Qual foi a história dessa mãe? Quem foi aquela criança? Teve pai, não teve pai, teve mãe, teve rede de apoio, mulheres que influenciavam, estimulavam. Ela foi abusada? Nós estamos no Maio Laranja. A gente fala de enfrentamento à violência sexual de criança e adolescente. Aquela menina sofreu abuso na infância? Isso muda toda a história dela. Eu não estou falando aqui de vitimismo, porque eu já ouvi isso também em algumas palestras, eu fui questionada. Kátia, mas não é muito mimimi, vitimismo? Não, não é. É necessário. É que incomoda falar sobre temas polêmicos, mas é necessário porque ele está aí, gritando, batendo na nossa porta. Ali tem as fontes, mas vamos voltar um pouquinho. Eu ainda coloquei aqui para vocês, que é o objeto, inclusive, aí da nossa palestra, é sobre as relações interpessoais. Então, eu contei toda essa historinha para vocês, e aí cada uma daquelas tem uma historinha, tem uma bagagem. Algumas sem incidentes, outras não. Lembra que eu falei do aspecto psicológico, da questão do abandono, da solidão? Então, muitas presas, elas vão lidar também com a solidão, o abandono e o preconceito de outras presas.
isso interfere. Essas são as relações interpessoais. Então, tem aquela que, para ela, tudo bem, porque ela tinha noção de que, em algum momento, diante da conduta que ela tinha, ela poderia ser presa. Eu tenho aquelas que foram na questão da surpresa, por falta de malícia. Muitas nem sabem, de fato, o tanto que os seus companheiros estão envolvidos, muitas vezes, numa situação que envolve crimes, que envolve tráfico de drogas. Ela acha, não, mas eu achei que era só maconha, Kátia, que era um negócio... Eu sabia que é errado, né? Mas eu não tinha noção que era tudo isso. Aí tem a noção de que a viatura encosta lá. Daquele jeito, né? Que chama a atenção da vizinhança. E dentro dessas relações interpessoais, da solidão que eu falei para vocês, também surge o quê? O relacionamento, porque elas têm carências. E muitas mulheres, elas vão se envolver com outras mulheres lá na prisão. E o que vai acontecer com a rede de apoio aqui fora? Muitas vezes irá julgar. Ela é condenada de novo. Porque daí a família abandona e fala assim, ah lá, sua mãe, já foi se envolver com outra lá dentro, sua mãe não presta. Aquela criança que ficou aqui fora ouviu isso. Primeiro ouviu que a mãe estava trabalhando longe. Ou não ouviu nada, porque todo mundo espera o tempo passar e fala, ah, sua mãe está viajando, logo ela volta. Outras, desde pequenininha, tem, dentro daquele período que é estipulado, um convívio X. E aí nós temos os bebês, que eu falei para vocês também. Mas o dia a dia, gente, lembra que eu falei do hospital, que a hora não passa? Lá também. São dias, são horas, são meses, e a gente esperando o que vai acontecer com o meu processo. Quantas mulheres estão lá, elas já poderiam ter saído, gente. E elas estão esquecidas. Então, eu, Kátia, psicóloga, que trouxe aqui toda essa parte emocional para vocês, que é o que eu atendo, que não tenho a vivência daquele local, mas eu tenho um olhar de acolhimento para o ser humano, pensando na questão da psique deles. Ali não é um lugar adequado da forma que ele se apresenta hoje. Né? A gente tem que pensar nas próximas gerações também, nesses bebês que são entregues ali para alguém cuidar, com a qualidade do vínculo. A gente precisa ter um olhar, e nós profissionais, tem estudantes aqui também, vocês vão se formar, né? Tem aí tanta bibliografia nova, tanta experiência, né, para compartilhar. Então, vocês podem fazer a diferença, né, nas próximas gerações. E momentos como esse, nós vamos depois compartilhar aqui, eles são essenciais para a gente fazer o quê? A troca de experiências. Teve uma... É a Fabi, né? Fabi compartilhou conosco. Acho que depois a doutora Fábia vai falar para vocês de um vídeo onde traz os relatos, né, de presas, e elas falam um pouquinho desse bastidor. E esse vídeo aponta justamente o que eu falei para vocês da história da menina, né? Então, você vê uma menina que muitas vezes fugiu do abuso, porque a maioria dos abusos não foram estranhos, tá, gente? Foi intrafamiliar. Quem deveria cuidar e proteger, violou. E aí, não aguentando mais aquilo, elas fogem e ficam em situações de rua. E, lógico, elas se envolvem em situações X e muitas acabam presas. Então, que nessa manhã a gente possa ampliar o nosso olhar diante das mães que estão presas, olhar para os seus filhos também. Mas como é que faz isso? Começa simples, começa olhando para o seu lado. Quem são os seus vizinhos? O que a sua cidade faz? Quais são os movimentos existentes? A rede funciona no seu município? No estado? Leia mais. Eu falo que conhecimento liberta, traz informação. A gente lê tanta coisa, chega a tanta coisa, que a gente compartilhe informações que agregam também. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agora nós vamos abrir aí provavelmente para dúvidas, para discussões. E fica aqui o meu gratidão, que eu ouço tanto da doutora Fabi, ela fala, e eu agradeço aqui por mais uma oportunidade com vocês.